Nos postos Petrobras, você paga com AMI, pontua no Premia e ganha 10% do dinheiro de volta. Esquece a carteira, vai nos postos Petrobras. Esquece a carteira com a AMI Digital. Esquece a carteira pra ganhar os 10%. Esquece a carteira pra pagar como quiser. Abastece pra ganhar, vem agora aproveitar. Postos Petrobras e AMI, seu tanque cheio e seu dinheiro de volta. Uma iniciativa BR Distribuidora e AMI Digital. Abasteça no Posto Santo Antônio, o melhor lugar para você economizar. O Supermercado Posser dá um show de preços baixos. Supermercado Posser. Na hora de fazer as compras da semana ou do mês, prefira sempre o Supermercado Posser. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza e utilidades domésticas, açougue e padaria. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no Supermercado Posser. Supermercado Posser. Você encontra tudo em um só lugar. Além disso, entregamos o seu rancho a domicílio, na Avenida Presidente Vargas, fone 3358-9025. Olá, boa noite. Você fica a partir de agora com as notícias do Boa Noite Cidade, os destaques dessa noite. Luiz Primachique traz alterações das missas com novo protocolo. Programa Eu Também Vou recebeu Roberto Dalemole. Cesta Básica, a PAI lança campanha. Lagoa Moto Grupo com novidades. Boletim esportivo com Bruno Castilhos. Paciente de Covid-19 dá seu depoimento e dimensiona a gravidade da doença. Lagoa Debate recebeu Rômulo Silva e Márcia do Carmo. As atualizações da Covid-19 em nossa cidade e região. Segmento de comentário de hoje com Gabriel Franklin. E as informações da segurança pública com o Daniel Carvalho. Tudo isso você acompanha a partir de agora. O Boa Noite Cidade está começando. Padre Luiz Primachique falou sobre como irá ocorrer as missas com o novo protocolo do governo do estado. Confira na matéria do Yuri de Oliveira. Durante a semana, terça, quarta e sexta, as missas continuarão às 16 horas. Quinta, às 18. Sábado e domingo nós não vamos fazer missa. Por quê? O protocolo diz que somente 30 pessoas ou 10% do que cabe dentro da igreja. 10% significa 50 pessoas. E no domingo, e sábado, nós temos um público bastante grande. Como é que eu vou fazer daí? Não tem como. Tu dizer, os 50 primeiros ficam e os outros 100 têm que ir para casa. Então eu resolvi, sábado, às 19 horas, fazer pelo Face. E domingo, às 8 da manhã, fazer pelo Facebook. Né? Então, nos acompanha através do Facebook por causa desse protocolo agora, né? Que uma média aqui em Lagoa de 20 pessoas por dia estão pegando o Covid. Então, nós temos que também, né, nos proteger. E durante a semana vem pouca gente na missa. É uma média entre 30 a 50 pessoas. Aí fica mais fácil para a gente, né, controlar o público. Agora, sábado e domingo, Yuri, não tem como controlar o público. A participação sempre foi bastante. Então, temos que cumprir aquilo que o nosso governador pediu ontem, né, quando ele se manifestou sobre as novas medidas que o Estado está tomando para ver se para um pouco a pandemia. E é bom sempre ressaltar, né, qual o nome do Facebook, né, que será transmitido para que as pessoas possam assistir, né, acompanhar. Paróquia São Paulo Apóstolo de Lagoa Vermelha. E a participação é bastante grande pelo Face. Nós temos até um alcance de
de 5 a 8 mil pessoas que nos acompanham pelo Face, não só aqui de Lagoa Vermelha, mas de toda a região e de outros estados também que participam. Então também, né, com esta pandemia, nós descobrimos, né, este canal, né, para a gente se comunicar com os cristãos, não só da nossa paróquia, mas os cristãos do Brasil inteiro quase. Tá certo, então, padre. Agradecemos a sua disponibilidade, né? E deixando as palavras finais. Peçamos que cada um se cuide, usando máscara, usando álcool gel. O programa Eu Também Vou aqui da Lagoa TV, com a participação de Roberto Dalemole, falou sobre sua trajetória no esporte. Ah, Jorge, é bem diferente. Só para tu ter uma ideia, eu comecei a jogar com os adultos quando eu tinha 14 anos de idade. Nossa. Na quadra de piso atrás do Clube Lagoense. Lá era disputado os campeonatos da cidade e eu de 14 para 15 anos joguei no Flamengo. Todo o pessoal adulto, eu era um gurizão e já jogava no meio dos adultos. Flamengo aqui, então, tinha? Né? Tinha Flamengo do Morro, como diziam, sabe? Sim. E aí jogava Bombaçara, Moabitas, Juve, Brigada, enfim, era aqueles times da época, sabe? E assim, ó, era amor à camisa. Naquele tempo a gente jogava de quichute. Oh, quichute, meu sonho era ter um quichute, eu olhava o quichute, esse era meu sonho. Mas falando um pouquinho mais pra frente, quando a gente fez o time do Lagoense para disputar o estadual, isso foi em 87. Aí a gente já tinha um time, era época já com um treinador, com um time assim que tinha Nelsinho, tinha... Mais estruturado, né? Ah, com certeza. Nelsinho, Mauro, Marco Comiran, Maurinho Crestani, quem mais que tinha dos nossos aí que jogavam bola. Enfim, era uma turma que... Aí em 90, de 87 a 90, nós disputávamos a categoria de baixo, que não era ouro, era a bronze e prata. Nós começamos na bronze, fomos para prata, e aí em 90, com um time só aqui da Lagoa Vermelha, só jogadores da Lagoa Vermelha, a gente foi a Pelotas disputar o quadrangular final, e a gente foi campeão da prata, invicto, lá em Canguçu, perto de Pelotas. Aí em 91, que nós trouxemos os primeiros jogadores profissionais da Lagoa Vermelha. Foi o Paulinho Sananduva e o Ronaldão, no início da temporada. E o resto eram só jogadores da Lagoa Vermelha. Aquele ano, depois chegou mais o Camarão, mais o Claudinho, nós fomos terceiro no estado, só com jogadores da Lagoa Vermelha. E ali que começou a história do Lagoense. Mas, assim, ó, Jorge, a gente resumindo, nós jogamos até 93 nós paramos de jogar, porque daí a gente profissionalizou o Lagoense. Aí a gente trouxe Morruga, trouxe Rabicó, trouxe Paulinho Sananduva, de novo, Ronaldão, trouxe Ivanzinho, trouxe Mauro. Enfim, era quase uma seleção brasileira. E aí o Lagoense começou a pegar corpo e foi até 95 o Lagoense foi vice, 96 nós começamos bem o campeonato e daí depois deixamos só jogadores da Lagoa Vermelha. E aí que começou a aposta na gurizada de novo, na base do Lagoense, que tinha Jair, Picolé, Fernandinho, o Picolé Gregory. É esse que hoje é... E esses aí nasceram lá na base do Lagoense lá. Eles começaram, disputaram o primeiro ano deles, foi a prata de 98. E o time titular nosso que terminou a prata de 98 era o Tuxa, o Picolé, o Fernandinho, o Gregory e o Jair. Todos os jogadores que depois foram viver da bola. Olha que coisa legal. Nasceram lá conosco. Lá com vocês, né? E essa época era uma época que não tinha as redes sociais, não tinha muita exposição. Não, e então, não tinha salário também, né, Jorge? Era um futebol mais amor à camisa. Mais amor à camiseta, né? Mais amor à camiseta. E a Ali veio suprir uma lacuna
depois que eu saí da Presidência Lagoense, eu me afastei do futebol, sabe? Me afastei e daí eu digo, mas eu vou fazer uma entidade para trabalhar com a criança e adolescente. Porque a primeira escolinha de Lagoa Vermelha, quem fundou fui eu, de futsal, em 1986, no Lagoense. Nós que somos a primeira escolinha de Lagoa Vermelha com crianças, foi nós que fundamos em Lagoa Vermelha. Escolinha, com professor, Aí disputamos os estaduais naquela época, direto também, sabe? Mas só que quando eu parei de trabalhar, a nossa turma, porque uma andorinha só não faz verão, Jorge. Nós tínhamos uma turma maravilhosa, sabe? Era o Nelsinho, Tonon, o Mauro Crestani, o Mauro meu mano, o Chiesa, o Mauro Schmidt, o Romancillo Pereira Branco. Então nós tínhamos uma turma que era uma turma, sabe? E quando nós paramos em 99 de trabalhar com o Lagoense, o Ratinho também fazia parte, o Marek Nunes. A gente sentiu que eu principalmente, que sempre estava na cabeça das coisas, eu achei que faltava alguma coisa, sabe? Aí que nós fundamos a Associação Lagoense de Esportes. Isso em 2002. E como surgiu, assim, ó, nem precisa me perguntar que eu vou te dizer. Como surgiu a ideia do troféu Esporte é 10? Sim, nós vamos chegar nisso daí. Como surgiu? Surgiu porque quando nós éramos universitários, lá em 1977, 78, nós fazíamos faculdade em Passo Fundo, não tinha, a ALU não existia ainda, sabe? Associação Lagoense de Universitários. E nós fundamos a ALU. Nossa. Em 1979. Final de 7 de dezembro de 1979, nós fundamos a ALU. Mas eu nasci em 74, não sei. A mesma turma do Lagoense era a mesma turma da ALU. É uma turma que vinha crescendo, então, desde a base universitária, então, né? E a base do pessoal da universidade, de Passo Fundo. Aí nós ouvimos que em Vacaria tinha um troféu, uma premiação para as pessoas que se destacavam na sociedade naquela época. 1980, o que nós fizemos? Calbi Feijó Vieira, que era o nosso diretor social na ALU, diz: Beto, vamos a Vacaria para nós ver esse baile? Era o baile do troféu de Vacaria. E daí nós fomos lá olhar, para ver como é que era, como é que funcionava. Aí nós íamos fazer em 1980 o primeiro troféu, ALU. Deixamos para 81 por causa do centenário de Lagoa. Existe um planejamento. Um planejamento para marcar, feito, né? Marcar uma data, para marcar aquilo como sendo um símbolo de Lagoa Vermelha. No centenário de Lagoa Vermelha, o primeiro troféu de Lagoa Vermelha que valorizava as pessoas que trabalhavam pela comunidade foi a ALU que fez. Foi nós naquela época. A PAI de Lagoa Vermelha está lançando uma campanha de arrecadação de cestas básicas. Tem como finalidade destinar aos familiares dos usuários da entidade. Segundo a diretora Loiva Staforte, a famílias de vulnerabilidade e de extrema vulnerabilidade social, doadores podem entrar em contato com a entidade. Na verdade, a PAI busca bastante parceiros, né, para tudo que ela realiza. Né? Então, nós tanto no repasse de recursos financeiros, a gente procura os parceiros. Agora, mais nessa época de Natal, então a gente já conseguiu todos os presentes para os alunos, né? Então são 112 presentes, 112 pacotes, né, de presente para os alunos. E a gente começou a se preocupar, então, e pensar um pouquinho nas famílias também, né? Porque é importante também nessa época de pandemia, a gente sabe que não está fácil para ninguém, né, Admar? Verdade. E aí a gente está contando de novo com a colaboração, com a solidariedade da nossa comunidade lagoense, né, para nós podermos então atingir a nossa meta, que são 112 cestas básicas para as famílias. Essa campanha está sendo lançada agora, Loiva. Exatamente, né? Porque nós tivemos aquele primeiro momento lá em março, né? A gente conseguiu 186 cestas básicas, que foram todas distribuídas para as famílias, não tudo num momento só, né? A gente foi assim fazendo um cronograma, né? Lá em março algumas, né? Depois a gente aguardou um mês, daí foram distribuídas outras, né? E agora então a gente está fazendo essa nova campanha
para arrecadar 112 cestas básicas. Aí com certeza vai arrecadar em questão de pouco tempo. Na verdade, isso que a gente confia nisso, né? Exatamente. A gente conta com isso, porque assim, na verdade, a PAI, nesse processo, vai assim, vai intermediar entre o trabalho, a solidariedade da comunidade e as famílias, né, que precisam. E eu acho que isso também porque a PAI não tem recurso específico para adquirir essas cestas básicas, né? Então a gente busca recursos financeiros a nível federal para conseguir o material de máscara, álcool, óculos, né? Então a gente conseguiu isso. Só que para a cesta básica não tem um recurso específico, né? Sim, eu acho bem importante essa colocação da Loiva, que a PAI é apenas um canal, né, entre o doador e a família que vai receber. A nossa entidade, ela não é assistencialista, né? É importante deixar claro. Nós trabalhamos com a garantia e defesa de direitos da pessoa com deficiência e de suas famílias. E eu acho bem importante a gente trabalhar com as famílias também, porque eles são os nossos parceiros diretos, né? Então, o nosso trabalho não se realiza sem a família estar junto. E esse ano atípico, né, que a gente está vivendo, nós temos famílias com vulnerabilidade social e também temos famílias em extrema vulnerabilidade social. Então, daqui a pouco tem as duas situações. Tem as duas situações. Então, daqui a pouco uma cesta básica não vai resolver o problema daquela família, mas ele vai amenizar naquele momento, né? Então, dessas 186, como a Diri colocou, a gente distribuiu assim gradativamente, né? Foi feito alguns estudos ali, quais famílias precisavam naquele momento, no outro mês eram outras famílias, então a gente conseguiu atender muitas das nossas famílias. E agora a gente sabe que infelizmente não tem uma data para acabar a pandemia. Exato. E hoje nós estamos E a situação está se agravando? Está se agravando e hoje nós estamos sem cestas básicas, né? Então nós precisamos arrecadar, porque a gente sabe que a gente vai precisar distribuir de novo. Não sabemos a respeito do auxílio emergencial, como que vai ser dado daqui para frente. Então a gente está se precavendo, né? Estamos saindo na frente para a gente tentar, pelo menos no Natal, fazer essa ação solidária, então. O grupo de motociclistas do Lagoa Moto Grupo de Lagoa Vermelha falou sobre como estão as atividades e também o que estão realizando agora no período de pandemia. A Lagoa TV ouviu o presidente do grupo, Gustavo Dutra. Boa noite, Yuri. Boa noite, telespectadores da Lagoa TV e da Rádio Lagoa FM. A gente está aqui, então, para conversar um pouquinho sobre o Lagoa Moto Clube. Gustavo, como foi idealizado, criada essa ideia do motoclube? A gente tem, não é, o nosso integrante ali, o Rodrigo Roy, que estava com a ideia, né? Com o nome já projetado, aliás, com o logotipo montado. E aí ele trouxe até nós, até mim, né? E a gente resolveu desenvolver essa ideia aqui em Lagoa, né? E a ideia inicial é para reunir os motoqueiros do Lagoa Vermelha, né? Isso, a ideia é reunir quanto mais motoqueiros possível, né? Fazer um grupo, fazer uma família, fazer eventos, praticar ações na sociedade, enfim, vários números que a gente pode trabalhar junto com o Lagoa Moto Clube, né? A gente, então, está com uns projetos. A gente escolheu 2 entidades do Lagoa para ajudar, que é o Lar da Menina e o Lar do Idoso. A gente vai fazer, no Lar da Menina, a gente vai fazer uma festinha para eles no Natal, ali de tarde. E no Lar do Idoso, a gente vai arrecadar com os participantes do grupo e até o pessoal de fora que também quiser colaborar. A gente vai arrecadar alimentos não perecíveis para fazer uma doação para eles. E falando que o nome é Lagoa Moto Clube, mas existem participantes de fora, talvez da região, ou é apenas mesmo de Lagoa Vermelha? Com certeza, Yuri. A gente tem participantes lá de Ibiraiaras, tem participantes de Sananduva, né? E o pessoal está conhecendo nas nossas redes sociais o Lagoa Moto Clube, através da página do Facebook, através do Instagram, né? E então a gente cada vez está aumentando mais os nossos números dos nossos integrantes, que aí inclusive hoje a gente já vai fazer um projeto diferente lá no grupo do WhatsApp, porque o que acontece? A gente quer que os participantes participem, o pessoal que venha para somar conosco, né? Inclusive, hoje a gente já vai mudar umas formas e vai botar as orientações, vai botar algumas exigências para ficar um grupo mais concreto. Um negócio mais organizado. Exatamente, um negócio mais organizado, mais
construtivo, né? Para sair as ideias bem desenvolvidas. E hoje em dia, quantos participantes tem dentro do grupo? Hoje a gente está com mais de 70 participantes. E para participar, tem que falar com quem? Quais são os requisitos? A gente hoje tem o nosso número no WhatsApp, lá na página, né? Falando comigo, com qualquer um da comissão. Hoje a gente tem uma comissão, né? Como eu tinha comentado contigo. Eu e o Josias estamos na parte de frente. E aí a gente tem nossa comissão que nos auxilia junto, né? Que é a Monique, o Edibelton, o Fabrício, a Érica, a Gabriela, o José, o Douglas Marchiori, e aí eu digo, né, que trouxe a ideia conosco, que também é uma baita pessoa, né, que todo mundo conhece em Lagoa, também criou o projeto do Lagoa Car Club, né, então tem a Paty também, que está aqui hoje conosco, dando a entrevista, né, e a gente pede que o pessoal procure nós, dos integrantes do grupo aí, para vir conhecer a ideia com nós, né. Um projeto, então, muito bem idealizado para trazer, com certeza, o bem para a população, né? Sim. A gente também já está com os projetos para o ano que vem. Estamos conversando com o pessoal, ver se todo mundo vai colaborar. Mas a gente está com umas ideias bem legais para fazer melhor aí para a nossa região. Tá certo, então. Falei com o pessoal do Lagoa Moto Clube, né? E você que quer conhecer mais, acessa as redes sociais, fala com eles nas redes sociais aí, com certeza eles vão te receber de braços abertos. Gustavo, informações finais, alguma coisa a declarar no final? A gente quer agradecer todos os participantes, a gente quer agradecer o espaço da Lagoa TV, né? Da Lagoa FM. E pedir para o pessoal, né, que venha conhecer a ideia, porque a gente quer fazer uma seleção bem legal dos motoqueiros, pedir a colaboração de todos, né, que a gente não tenha maiores problemas, né, com as suas motos, né, que a gente é uma paixão que a gente tem aí, né, pela moto, por andar, por viajar, por visitar outros municípios, né, e pedir que o pessoal a colaboração do pessoal, né, e que venha conhecer as nossas ideias aí, como a Paty mesmo já comentou aí, que a gente está com vários projetos para 2021, né? Então, a gente fica nosso agradecimento aqui a todo mundo. Patrícia? Muito obrigada a todo mundo, a vocês da rádio, do Lagoa TV. E é isso aí, estão todos convidados para conhecer o Motogrupo Lagoa. E agora tem boletim esportivo com o repórter Bruno Castilhos. Fala galera, muito boa noite Marina, vamos chegando com o esporte aqui, com as notícias do esporte aqui no Boa Noite Cidade. Então, ontem tivemos jogo do Grêmio, tem jogo do Inter aí amanhã, tem jogo do Lagoa Esporte Clube, então hoje o quadro do esporte totalmente recheado, galera. É isso aí, então vamos começando com o Lagoa Esporte Clube aí, as informações do Lagoa Futsal aí, que representa a Lagoa Vermelha na Liga 1 de Futsal Gaúcho. Então, o Lagoa Esporte Clube vai jogar amanhã valendo a vida. Então, amanhã, quarta-feira, tem o segundo jogo das quartas de final da Liga 1 de Futsal. Então vai ser às 19 horas diretamente de Passo Fundo. Galera, o Lagoa perdeu o primeiro jogo, então nós vamos ter que dar a vida lá, nós vamos ter que ganhar de qualquer jeito. E você, torcedor, eu sei que você acredita, então empurra o time, vamos pra frente que nós vamos dar um jeito, vamos passar aí de fase e vamos pra semifinal. Então, galera, o Grêmio jogou ontem, jogou contra o Goiás aí, uma rodada atrasada. O Grêmio basicamente colou no G4 aí no Brasileiro, com gols do GPR aqui, ó, entre nós. O Jeanzinho tá jogando demais, tá gastando a bola. Você olhando assim o Jean jogar, parece ser fácil ver o que o cara faz. Apesar que o gol dele foi com uma falha do goleiro Tadeu. O Tadeu foi passar a bola pro zagueiro do Goiás, caiu no pé do GPR, daí ele matou, não tinha como. E o segundo gol, então, foi o Maicon aí, um passe do Luiz Fernando. O Luiz Fernando, que vinha sendo bastante contestado, fez uma partida boa aí e deu assistência pro Maicon ampliar o placar. E por fim, então, o João Marcos marcou pro Goiás aí e diminuiu o placar. O Grêmio, então, chegou com 37 pontos e ocupa o 7º lugar na classificação. Mas tem a mesma pontuação do 6º Santos, do 5º Palmeiras e do 4º Inter. O Goiás tem seus 16 pontinhos aí e é o último colocado. E agora vamos falar então um pouco do Inter. O Inter que joga amanhã, quarta-feira, às 21h30 no Beira-Rio contra aí o Boca Juniors, valendo vaga na Libertadores aí, a partida válida então pelas oitavas de final. Tem o primeiro jogo então amanhã, quarta-feira, no Beira-Rio, e o segundo jogo daqui uma semana lá na La Bombonera. O Inter tem uma missão difícil.
E um retrospecto que não é muito legal aí. O Inter, pode-se dizer que o mês do Inter, de novembro, passou longe de ser positivo, né? No período, o Colorado perdeu seu técnico, perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro, foi eliminado da Copa do Brasil e somou 38% de aproveitamento. Tem a chance, então, de fazer uma partida histórica e voltar com toda a energia do mundo após Boca Juniors, mas também pode acabar agregando aí para piorar a fase do Inter, então. Então você, torcedor colorado, também precisa dar muita energia para o time do Inter, então, contra o Boca Juniors, amanhã, 21h30, diretamente do Beira-Rio. Voltamos, então, amanhã com mais notícias do esporte aqui no Boa Noite Cidade. Intervalo e a seguir você confere. Paciente de Covid-19 dá seu depoimento e dimensiona a gravidade da doença. Lagoa Debate recebeu Rômulo Silva e Márcia do Carmo. As atualizações da Covid-19 em nossa cidade e região. Segmento de comentário hoje com o Gabriel Franklin e as informações da segurança pública. Nós já voltamos. O Supermercado Posser dá um show de preços baixos. Supermercado Posser. Na hora de fazer as compras da semana ou do mês, prefira sempre o Supermercado Posser. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza e utilidades domésticas, açougue e padaria. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no Supermercado Posser. Supermercado Posser. Você encontra tudo em um só lugar. Além disso, entregamos o seu rancho a domicílio, na Avenida Presidente Vargas, fone 3358-9025. Nos postos Petrobras, você paga com AMI, pontua no Premia e ganha 10% do dinheiro de volta. Esquece a carteira, vai nos postos Petrobras. Esquece a carteira com a AMI Digital. Esquece a carteira pra ganhar os 10%. Esquece a carteira pra pagar como quiser. Abastece pra ganhar, vem agora aproveitar. Postos Petrobras e AMI, seu tanque cheio e seu dinheiro de volta. Uma iniciativa BR Distribuidora e AMI Digital. Abasteça no Posto Santo Antônio, o melhor lugar para você economizar. A Lagoa TV realiza para sua empresa lives, comerciais, vídeos institucionais, reportagens, transmissões de eventos e vídeos de ofertas com mídia visual completa. Tudo isso para alavancar seu negócio ou seu evento. Lagoa TV. Ótimas ideias passam por aqui. Junte-se a nós. Vivemos em um momento de muita preocupação com relação à Covid-19. Cresceu assustadoramente o número de casos confirmados. Medidas restritivas começam a ser intensificadas. A Rádio Lagoa FM apresentou na manhã desta terça-feira depoimento de José Algemir da Silva, o Geno, morador de Ibiraiaras, que, acometido da doença, ficou 134 dias internado em hospital de Passo Fundo. Esse depoimento foi prestado à Rádio Nativa de Ibiraiaras e escancarou a gravidade da doença. Eu tive conversando com o médico que me cuidou, e o médico que me cuidou na CTI, nos primeiros 60 dias de CTI, o médico que me cuidou, ele pediu para que fosse alguém daqui para autorizar por atráqueo. E a Renata e o Maico foram, autorizaram por atráqueo. Ele chegou na boca da noite e disse assim para o enfermeiro que estava me cuidando: eu não vou colocar tráqueo, porque até domingo ele morre. Entre sábado e domingo, na sexta-feira de noite, entre sábado e domingo, ele vai vir a óbito. Eu não vou pôr a tráqueo. E aí, com a força da reza daqui, com aquele povo que daqui mandava mensagem de todo jeito, eu fui reagindo,
E na quarta-feira da semana, da outra semana, ele colocou a tráqueo. Aí ele me contou, tu, cara, tu morreu, estava morto e voltou. Agora, para mim voltar, pessoal, foi vocês que fizeram voltar. Foi vocês que rezaram, foi vocês que mandaram pensamento positivo, porque eu sozinho eu não ia recuperar. Foi a força que vocês mandaram para mim. E hoje, graças a Deus, quando eu saí daquele hospital, eu pensei comigo, meu Deus, eu estou vivo. Eu estou indo embora para minha casa, que eu sei que nesse meu período, quantas pessoas aqui morreram, amigos da gente. Então, quer dizer, Deus existe, pessoal. Deus faz sempre pelo melhor. E digo uma coisa para vocês, se cuidem, pessoal. Essa doença é traiçoeira, é bandida, pessoal. Vocês não imaginam a ferida que eu tenho nas minhas costas, que cabia a mão do meu filho dentro. Apareciam os ossos da coluna. Essa doença mata, pessoal, porque ela deixa você parado. Eu fiquei 16 horas deitado de bruços, 16 horas sem me mexer, 60 dias sem me mexer. Então imagine, pessoal, muita gente não está levando a sério, mas se cuide com a doença. Procure evitar, porque o que eu passei, pessoal, é só Deus para explicar. Para mim estar aqui hoje. E eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui. Pessoal, eu disse para as enfermeiras lá que a minha família é composta de 6, 7 pessoas. Mas com o pessoal da enfermagem e os que me cuidaram eu já tinha 100 e poucos. E agora tenho mais vocês. Todos vocês são parte da minha família. Eu ainda estou meio ofegante para falar, que meus pulmões praticamente morreram. E agora que eu estou recuperando. Mas graças a Deus eu estou aqui para convívio junto com vocês e rezar por todos vocês, porque a única coisa que eu posso fazer é rezar por vocês para agradecer. Para que vocês nunca tenham o que eu tive. Para que ninguém mais tenha, que esse vírus tivesse que apagar do mapa. Porque é muito triste. É muito triste eu vendo pessoas ali agonizando, morrendo, e eu ali naquele mesmo jeito, chorando, sofrendo, não podendo falar, não podendo me mexer. Foi muito triste, pessoal. Mas graças a vocês, o pensamento de vocês, eu estou aqui hoje. Muito obrigado, pessoal. E eu graças a Deus, estou aqui hoje. Embora debilitado, baixei o hospital com 95 quilos, saí do hospital para ir para o quarto com 65, eu perdi 30 quilos. Tinha um monte de trabalho para poder me reabilitar de tudo, recuperar a massa muscular, recuperar o movimento de um braço, porque eu fiquei 106 dias deitado numa cama na UTI. E fiquei, no total, 134 dias no hospital. Então o que me matou bastante foi a UTI. Porque eu fiquei sedado, e aí eu não me mexia com perna, com braço, com nada. E aí eu, quando fui para a CTI, que me levaram para a CTI, para um outro hospital, o iote, aí eu não deixava aparelho, eu estava, daí conseguia com essa mão, eu não deixava aparelho nem ficar de mim, eu arrancava tudo. Aí o que aconteceu? Eles me amarraram. Além de tudo, estava amarrado. Eu não falava, eu não conseguia falar, porque não saía por causa da tráqueo, era só por mímica. E aí um enfermeiro entendia, o outro não entendia, o outro me xingava, o outro ficava bravo, porque... Então foi dias muito difíceis. Só superei por causa de vocês, pessoal. As orações de vocês, o pensamento positivo que foi me transmitido lá dentro daquela CTI, foi fundamental. E é que nem eu disse, eu não tenho como agradecer vocês, a não ser dizer muito obrigado e cada noite rezar para que vocês sejam felizes e que ninguém pegue essa doença. Que ninguém pegue isso. Isso aí é complicado, meu Deus do céu. Eu não levava muito a sério, mas eu não imaginei que eu ia pegar. Mas depois eu senti. Eu senti que isso aí não é brincadeira, não. Eu não cheguei a ver, mas dos dias que eu estava na CTI, vários saíram dali dentro de um saco preto e foram embora. E eu fiquei. Eu fiquei pela força dos amigos, pela força de Deus.
e a ajuda dos médicos, eu fiquei. Então, gurizada, vamos estar junto ano que vem. Não sei se eu vou estar com 100% que eu estava, porque vai ser longa a minha recuperação, mas naquilo que eu puder fazer, naquilo que eu puder ajudar, pode ter certeza que estarei lá de segunda a quinta-feira, né, Renata? Então, pessoal, muito obrigado de coração por tudo que vocês fizeram por mim. O programa Lagoa Debate de ontem recebeu os candidatos Rômulo Silva e Márcia do Carmo, derrotados na última eleição à prefeitura aqui de Lagoa Vermelha. Acompanhe a matéria. Sobre o desfecho das eleições de Lagoa Vermelha. Surpreendeu a diferença de votos? Em relação a esse resultado, ele surpreendeu, Ademar, pelo seguinte... o feedback que nós obtínhamos das ruas, né, nas nossas visitas, nas conversas que nós tínhamos, nas pesquisas internas que eram realizadas em algumas empresas, nas informações que nós recebíamos, não condizia com esse resultado. Né? Então, a linha de informação que nós tínhamos, né, sugeria uma eleição um tanto mais apertada, né? E nós acreditávamos na nossa vitória. Né? Então, a gente foi pego, sim, de surpresa, né? Porque nós tínhamos... Claro, a gente trabalha numa eleição com todas as possibilidades, né? A gente sabe que pode acontecer qualquer coisa, só termina quando acaba, né? E prova disso foi o segundo turno agora, se me permite fazer essa observação. O segundo turno nas grandes capitais do Brasil, São Paulo, que a gente imaginava que fosse dar uma eleição bem parelha, deu uma diferença grande entre o Bruno Covas e o Boulos, né? Porto Alegre, que eu até achava que haveria uma vitória da Manuela, pela questão das pesquisas, né? Sugeria que poderia haver a virada, houve a vitória do Melo, né? Então, as eleições, elas surpreendem mesmo, né? Então, a leitura que a gente tinha era um pouco diferente, mas foi esse o resultado, né? E cabe a nós acatar, desejar sucesso aos vencedores, né, e que o município possa seguir adiante, né, com base nesse resultado. E se mostra um grande desafio, né, para quem está à frente da administração, porque a conjuntura, ela é realmente uma conjuntura bastante difícil, né, que se apresenta, e esperamos que Lagoa Vermelha possa seguir bem nesses próximos anos. E foi uma descoberta, quando teve o resultado, eu disse, Rômulo, Deus me usou para que a gente pudesse fazer essa caminhada, você formar uma casca, uma experiência, e junto comigo que já tinha essa caminhada toda e uma entrada, entre aspas, porque a gente não entrava nas casas, mas um acesso muito fácil assim nas casas pelo conhecimento que as pessoas tinham, né, de 32 anos do meu trabalho no serviço público. Então, foi muito gratificante, né? Eu volto a dizer o que eu falei para uma amiga hoje de tarde. Eu não poderia encerrar minha carreira de enfermeira, né, pública, de saúde pública, sem ter tido essa experiência. Para mim foi imensamente gratificante. Faria hoje exatamente como nós fizemos. Repetiria exatamente como nós fizemos essa campanha. Não mudaria nada. Obviamente que alguma coisa eu acho que o partido mudaria. Mas eu e o Rômulo tenho certeza que nós não mudaríamos nada, né? Eu acho que a nossa postura nunca foi de derrotados, nós sempre aceitamos o desafio como vencedores, aceitamos o desafio e nos propusemos a fazer essa caminhada com uma determinação, e isso foi quando eu decidi estar ao lado do Rômulo, né, pra gente quando aceitamos esse desafio, eu disse para ele, algumas coisas fizeram eu aceitar esse desafio, mas a principal delas é que quando eu conversei contigo, eu já senti você prefeito. Lembra, Rômulo? Perfeitamente. O Rômulo tinha uma vontade muito grande. E quando a gente vai para um desafio, você tem que ir com esse espírito de vencedor. Né? Então, a gente foi com uma energia que ela foi do início ao fim, com aquela energia, com aquela vontade, com aquela expectativa. E realmente isso que o Rômulo colocou é verdadeiro. Nos surpreendeu muito porque a gente foi ouvindo as pessoas e as reclamações, e eu volto a falar, a falta de esperança, o desânimo das pessoas era tamanho, tanto na cidade como no interior, então a gente não esperava esse resultado. Foi uma surpresa imensa. Nós respeitamos, né? A democracia é essa, o voto é soberano,
Eu acho que é o único direito que a gente exerce, que é nosso direito mesmo, que ninguém tira, e as pessoas têm que saber disso, né? O quão importante é esse nosso voto. Então nós temos que respeitar. Mas a gente tomou uma surpresa porque ela não condizia com a realidade que nós encontramos, tanto na cidade como no interior, e com a realidade que as pessoas nos traziam. Então isso foi um paradoxo para nós, né? Que a gente não consegue entender, mas que tem que respeitar, porque está aí o resultado, né? E agora tem as atualizações da Covid-19 em nossa cidade e região com o repórter Bruno Castilhos. Boa noite, Marina. Boa noite também a todos os telespectadores do Boa Noite Cidade. Vamos chegando agora com o plantão Covid-19 aí, trazendo as atualizações do coronavírus referente à Lagoa Vermelha e também à região. Então, começamos então com o boletim epidemiológico do coronavírus aqui em Lagoa Vermelha. Hoje, então, dia 1º de dezembro, Lagoa Vermelha chega à marca de 857 casos positivos para a Covid-19. 725 já estão curados, deixando então 116 casos ativos. São 6 casos ativos a mais do que ontem, segunda-feira. 103 estão em isolamento domiciliar e 3 estão internados. O Hospital São Paulo também recebe 2 internações de fora do município. E por fim, então, 35 pessoas estão esperando o resultado do teste do RT-PCR. 7 estão internadas e 28 estão em isolamento. Então ontem trouxemos aí o mapa preliminar das bandeiras no estado do Rio Grande do Sul e hoje vamos com o mapa definitivo. Então Lagoa Vermelha ficou em bandeira vermelha, a região de Passo Fundo ficou em bandeira vermelha. A diferença é que agora não temos mais o sistema de cogestão. Então agora os protocolos não são mais o de bandeira vermelha. Vamos dar uma olhada aí como que ficou os protocolos. Então os protocolos agora são novos protocolos para competições esportivas, aí está na tela. São novos protocolos para serviços de educação física em piscina aberta ou fechada. Também novos protocolos para clubes sociais, esportivos e similares. Eventos em gerais, aí o novo protocolo. Também aí o novo protocolo para casas de show e espetáculos tipo drive-in. Eventos específicos aí que agora não são mais permitidos por enquanto em bandeira vermelha. Também o novo protocolo para missas e serviços religiosos. Institutos de ensino também está com um novo protocolo. Aí para o comércio varejista não essencial, você está vendo aí na tela. E agora restaurantes, lanchonetes, bares e lancherias. E por fim, então, academias, centros de treinamento, estúdios e similares. Então, pessoal, são esses todos os novos protocolos aqui que devem ser seguidos. Voltamos então amanhã com mais um plantão Covid-19 aqui no Boa Noite Cidade da Lagoa TV. Segmento de comentário de hoje com o comentarista Gabriel Franklin. Olá, amigos da Lagoa TV, da Lagoa FM. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o material odontológico que é utilizado para a confecção de coroas unitárias e próteses parciais fixas, tanto sobre dentes quanto sobre implantes. Esse material é a porcelana, material que é utilizado há muitos anos, né, no setor odontológico, e ele tem essa indicação por ser um material que tem, né, que se consegue obter uma resistência adequada e um material que tem uma estética bem favorável, muito semelhante à estética do dente natural. É um material que não absorve pigmentos, que não se desgasta com facilidade, então que para um trabalho definitivo, fixo, que recebe bastante carga de impacto mastigatório, é um material de eleição. E essa porcelana, com o passar do tempo, ela vem sofrendo algumas modificações e ganhando algumas vantagens. No passado, as coroas de cerâmica, de porcelana, que é a mesma coisa, elas eram confeccionadas com uma base metálica,
né, embaixo dessa porcelana e uma camada de revestimento estético confeccionada com o material cerâmico. Então a gente tinha coroas metalocerâmicas, né? E com o advento, né, de novas tecnologias, a gente começou a ter coroas de porcelana pura, coroas metal free que a gente chama. E essas coroas elas não apresentam, né, uma base metálica. O que a gente tem de vantagem nisso? As coroas metalocerâmicas elas acabam tendo, né, muitas vezes um efeito de acinzentamento próximo à área de união com o dente ou com o implante, né, fazendo com que a gente tenha um aspecto gengival escurecido, que esteticamente não é legal. Por que isso acontece? A porcelana ela é como se fosse um vidro. Quando a luz passa por ela, ela vai encontrar na parte interna, na metalocerâmica, uma base escura e vai refletir esse acinzentamento do material. Então a gente tem essa desvantagem, uma resistência adequada, né? A coloração da coroa pode ser semelhante aos dentes do paciente ou, né, ou até mais claros, mas muitas vezes a gente vai ter um tom acinzentado na interface do dente ou do implante com essa prótese. E já, né, hoje em dia a gente tem coroas sem metal, à base de silicone, de silicato de lítio, outros materiais que são indicados para esses fins, que tem uma base ou de cor clara, né, a zircônia, por exemplo, é branca ou levemente pigmentada, mas com tonalidade semelhante ao dente, e silicato de lítio, por exemplo, é um outro material que reforça a porcelana, que traz uma tonalidade bem natural, né, um aspecto de beleza, né, de característica estética bem interessante. Então, são materiais que vêm sendo cada vez mais utilizados. Então, quando falamos, né, em prótese fixa, pensamos na porcelana como a primeira indicação para os nossos pacientes. Se possível, uma porcelana sem metal, né? Em não sendo possível essa, uma metalocerâmica estaria bem indicada. A diferença, basicamente, é a questão, né, de algum ajuste do preparo do dente para o tipo de prótese adequada e questão de valores que também, né, variam de material para material. Então, seria o nosso comentário para hoje. Um grande abraço e até a próxima semana. E agora tem o repórter Daniel Carvalho trazendo os principais acontecimentos da área policial, os fatos que marcaram esta terça-feira. Boa noite, Daniel. Olá, boa noite. A gente vem trazendo as informações nessa noite de terça-feira, 1º de dezembro de 2020. Olha, aqui em Lagoa Vermelha, na região norte do Rio Grande do Sul, as últimas horas envolvendo a área da polícia foram tranquilas. Tivemos ações de patrulhamentos, abordagens, fiscalizações. O mais grave foi na semana, ainda na segunda-feira, onde a Polícia Rodoviária Federal acabou fazendo apreensão aí de mais de 150 quilos de maconha em 3 veículos do estado do Paraná. Sem sombra de dúvidas, nessa reportagem de hoje, no nosso espaço da Policial de hoje, a gente vai dar ênfase numa das ocorrências que movimentaram a esfera policial inteira do estado de Santa Catarina. Além também envolvendo policiais do Paraná e do Rio Grande do Sul. Foi notícia, né, na madrugada passada, um assalto à agência do Banco do Brasil no centro da cidade de Criciúma, Santa Catarina. A cidade, com um pouco mais de 200 mil habitantes, localizado no sul do estado de Santa Catarina, foi alvo de um comboio, de um novo cangaço, como foi denominado pelo tenente-coronel Andrade, responsável pelo 9º Batalhão da Polícia Militar do estado de Santa Catarina. O novo cangaço que acabou vindo e mostrando sua força, mostrando sua garra nesta madrugada no município de Criciúma. Segundo as informações, os primeiros disparos foram ouvidos por volta de 15 para meia-noite, e se estendeu por mais de 2 horas e meia. Segundo o prefeito da cidade, o senhor Clésio Salvaro,
do PSDB. Era por volta de 3 horas quando o comboio, com cerca de 10 veículos, deixou a cidade. E para ter 100%, né, de conclusão desse trabalho de roubo na agência bancária, os criminosos, diga-se de passagem, muito bem equipados e preparados, planejados para esse confronto, para esta ação, acabaram simultaneamente colocando fogo em frente ao 9º Batalhão da Polícia Militar em Criciúma, colocando fogo num caminhão para tentar aí atrapalhar o trabalho da polícia. No vizinho município de Tubarão, Santa Catarina, também um túnel que dá acesso ao município e que é de saída para a região de Criciúma, foram colocados veículos e também ateado fogo. Tudo isso para dificultar o trabalho da polícia para tentar chegar à cidade. Na área central, próximo da agência, enquanto tudo isso simultaneamente, enquanto outros estavam dentro da agência tentando explodir, né, os cofres para ter acesso ao dinheiro. Outra equipe pelo lado de fora fazia cordão humanos com garis, que fazia o recolhimento de lixo, e de profissionais da prefeitura que faziam a pintura da via. Esse pessoal foi colocado cordão feito de escudo humano, um cordão humano, para atrapalhar a chegada da polícia. Cerca de 30 criminosos fortemente armados, com armas de grosso e longo calibre, também com coletes balísticos, usando luvas, usando máscaras, capuz, acabaram levando uma grande quantidade de dinheiro. Para se ter uma ideia, um dos malotes, ou seja, um dos dinheiros aí que ficou espalhado na via, a polícia acabou fazendo a prisão posteriormente, ainda na madrugada, de 4 pessoas que não tinham envolvimento com a quadrilha, mas que estavam no local e acabaram juntando esse valor, ultrapassou R$800 mil. Esse valor foi apreendido e entregue na delegacia de polícia de Criciúma. Tão logo, por volta de 3 da manhã, ocorreu a saída desses veículos. O prefeito da cidade, bastante nervoso, acabou fazendo uma publicação, um vídeo nas redes sociais, pedindo para que a população permanecesse em casa, não saísse para as ruas, pois não se sabia o que tinha ficado de resquícios dentro da agência, se esse bando retornaria ou não, enfim, não se tinha notícias, não se tinha informações, então se pedia para que ficasse em casa. E tão logo se soube desse valor espalhado na via, movimentou a cidade inteira, né? Houve um caos na cidade. Lojas foram atacadas, como vocês podem ver nessas imagens, várias lojas foram aí destruídas, vidraças, manequins, roupas furtadas, vários objetos aí foram destruídos nas proximidades dessa agência bancária. Então logo o bando saiu, houve esse trabalho da polícia e no amanhecer desta terça-feira, na localidade de Veneza, cidade vizinha de Criciúma, em um milharal, foi encontrado os 10 veículos. Esses veículos todos de alto valor comercial. Fala-se em Mitsubishi, fala-se em BMW, fala-se em outros veículos de altas cilindradas, veículos com valores imensuráveis. Esses carros, todos com placas, primeiramente observados, né? Depois tem que ser feita uma segunda análise para ver se as placas não eram clonadas. Mas numa primeira análise, veículos com placas do estado do Paraná e de São Paulo. A polícia continuou durante todo o dia de hoje realizando esse trabalho de buscas, informações, análises de imagens de câmeras de segurança para tentar se chegar aos autores. A polícia inteira do estado de Santa Catarina, inclusive pedindo apoio para policiais da Brigada Militar do Rio Grande do Sul e do Paraná, foram mobilizados para tentar interceptar estes criminosos.
Segundo as informações, o que chama a atenção, inclusive do governador do estado de Santa Catarina, é que nenhum setor de inteligência, tanto da Polícia Civil, quanto da Brigada Militar, quanto da esfera federal, ninguém sabia, ninguém tinha indícios de que poderia ocorrer um assalto a banco no município ou nas proximidades. Chama atenção pela eficácia, pelo trabalho realizado pelos policiais e que venha sempre dando certo, e vem dando certo, né? Esse trabalho do setor de inteligência. Quantos milhares aí de drogas, munições, ilícitos são tiradas da sociedade através do setor de inteligência. E fica o questionamento por que nesta ocasião pegou todos de surpresa. Durante o assalto, um vigilante foi ferido, foi baleado, foi encaminhado para o hospital. Não se tem a informação de seu estado de saúde. Um policial militar foi baleado também na altura do abdômen. Acabou atingindo estômago e pulmão. Passou por 3 procedimentos cirúrgicos. Seu estado de saúde é grave e inspira cuidados. A polícia aqui do Rio Grande do Sul, a Brigada Militar, acabou montando barreiras em Torres, na Serra da Rocinha, São José dos Ausentes. Foram montados vários pontos, foram montadas barreiras, tão logo se soube do fato, para tentar interceptar o bando. Acredita-se que eles tenham deixado os veículos naquele local e fugido em um caminhão. Esse trabalho segue até o fechamento dessa matéria. Ninguém havia sido preso até o momento. Imagens estavam sendo analisadas. As câmeras de monitoramento, todas pesquisadas, extraídas imagens para tentar chegar aí aos autores. O que se sabe é que virou notícia a nível internacional esta ação que ocorreu no município de Criciúma na madrugada passada. É o principal destaque da área policial, é a principal informação da área policial para esta noite de terça-feira, espaço dedicado à área da segurança pública de Lagoa Vermelha, mas também da nossa região. Novos capítulos terão e a gente vai estar atualizando vocês. Um abraço a todos e eu volto amanhã. Até lá. O Boa Noite Cidade de hoje vai ficando por aqui. Nós voltamos amanhã com mais uma edição a partir das 19 horas, agradecendo os nossos amigos e apoiadores aqui do horário, Supermercados Posser e o Posto Santo Antônio. Confere lá no nosso site lagoatv.com.br a íntegra das reportagens que você viu aqui. Uma ótima noite para você, obrigada pela companhia. Até amanhã.